Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias, que bom te encontrar aqui. O assunto desta aula é sobre a liturgia, a celebração do mistério de Cristo, né? Vamos fazer aqui uma pequena introdução à teologia litúrgica, né? Isso porque muitas vezes nós, cristãos católicos, falamos a palavra liturgia, mas, na verdade, nós não temos o devido entendimento do que realmente isto seja, não é? Muitas vezes a primeira ideia é que a liturgia é apenas um conjunto de rituais no qual a celebração acaba se desenvolvendo, né? Ou se imagina que os gestos e a própria simbologia estão ali colocados apenas para embelezar, não é? Aquele ato, aquele evento, ou templo naquele momento celebrativo. Não é? Então, nós observamos claramente, não é, que isto é real, não é, que esse fato é real, principalmente nas solenidades matrimoniais, não é, onde nós temos dado valor excessivo à música, à decoração, às vestimentas dos noivos, à fotografia, não é? E aí a gente acaba deixando minimizados os atos mais relevantes da própria celebração. Então, esta aula tem a função de nos introduzir nessa visão, de nos conceder alguns aspectos importantes para realmente nós entendermos a liturgia e quais são os fundamentos e aquilo que é fundamental para quem está em pleno estudo desta visão teológica com relação à liturgia. É isso que nós abordaremos nessa aula logo depois da vinheta. Fique aí, não vá embora. Confira aí. Bom, a primeira coisa é buscar compreender o que é liturgia. O sentido etimológico da palavra liturgia, leit, né, de leos ou laos, que significa povo no grego, e a junção com ergon, né, que vem do verbo ergazomai, que quer dizer agir, fazer, né, nos leva a compreender que a liturgia é uma ação para o povo, um agir para o povo. É uma ação pública de Deus em favor do povo. Não é? As Sagradas Escrituras, elas trazem esse termo de forma gradual, né? Desde o Antigo Testamento, ali, quando começa a explicitar, não é, a função dos levitas, não é? E ela mostra uma evolução até chegar ao ponto mais alto, que é a chamada liturgia cristã. Não é? Então, nessa liturgia, todas as pessoas que ali estão participam de alguma forma, celebram de alguma forma. Portanto, os licurgos ou liturgos, não é? Os fazedores, não é? E o objetivo de tudo isso é atualizar sempre o mistério pascal de Cristo em cada celebração. Em cada celebração litúrgica, nós vivemos, não é, a atualização do mistério pascal de Cristo. Né? Agora, uma pergunta que sempre surge, né? Quem celebra ou quem é que faz a liturgia? Não é? Bom, o costume ou a tradição de reunir-se para comemorar é algo muito característico do próprio homem, não é? Então, isso também acontece quando se aplica à vida religiosa. Não é? E o nome para essa reunião, seja ela humana, seja ela religiosa, ela é diferente para cada grupo, para cada cultura, para cada credo, não é? No catolicismo, a assembleia reunida para celebrar a liturgia
chama-se eclésia, com dois Ks, né, no grego, ou eclésia, com dois C, no latim, né, o que nós chamamos, na língua portuguesa, de igreja. Então, a Assembleia reunida para celebrar a Santíssima Liturgia é a igreja, a eclésia, né, o povo reunido. Não é? Então, veja, dessa maneira, a própria ação litúrgica é uma celebração pública da igreja. Não é? Veja, se nós tomarmos esse contexto, essa compreensão de Assembleia reunida no catolicismo chamada igreja, né, nós entendemos que a ação litúrgica é uma celebração pública da igreja, que se reúne naquele momento, não é? E ali ela aplica para si aquilo que ela realmente é, que é a igreja, o sacramento visível da unidade, não é? O corpo místico de Cristo sobre essa terra. Não é? Então, quando nós perguntamos a respeito da liturgia, quem é que faz, quem é que celebra, não é? Nós temos que entender que a liturgia ela é realizada, não é? Ela é feita, o agir não é? É dado pelo povo santo de Deus. É ele que faz a liturgia. A Assembleia reunida, ela eleva as suas preces, o seu coração a Deus, e ela acaba celebrando, não é? Ali, diante do altar, não é? Diante do sacerdote, não é? Cada um de acordo com o dom, não é? E o ofício que cada um tem naquele momento de agir litúrgico. Né? Todas as pessoas, cada um ao seu modo, com as suas capacidades, com a sua diversidade, não é? Ela participa, ela é participante desta liturgia. Né? Em outra aula, eu já disse a vocês que o grande sujeito da liturgia é Cristo, não é? O sujeito da liturgia é Cristo e o objeto da liturgia é Deus. Agora, com isso, eu não estou contradizendo esta afirmação. Eu estou dizendo, não é, aquilo que a igreja nos ensina, através da teologia e da tradição, que também o povo reunido, cada um ao seu modo, cada um com o seu ofício, com a sua maneira de ser, na sua diversidade, ele também é participante desta mesma liturgia. Não é? Esse povo, que somos todos nós, nascidos da água do batismo, somos um povo sacerdotal. Né? Então também nós somos protagonistas neste mistério celebrativo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Se por um lado, em outro momento, em outra aula, não é, nós ouvimos aqui e aprendemos que Cristo Jesus é o sujeito da liturgia, que Deus, nosso Pai, é o objeto da liturgia, nesta aula nós aprendemos que também nós protagonizamos, não é, a ação litúrgica no mistério celebrativo. Agora, se isso é assim, quem é esta igreja, não é, que celebra? Bom, a Assembleia Litúrgica, ela, para se caracterizar como uma Assembleia Litúrgica, ela deve se apresentar-se de algumas maneiras, de algumas formas, para que então nós possamos compreender tudo isso que estamos refletindo. A primeira forma, ela tem que se apresentar com fé, não é? Ela tem que se apresentar crente. Não é? Por quê? Porque ela crê na fé recebida dos apóstolos em Cristo Jesus. Nós somos crentes, nós participamos desta mesma fé. Não é? É interessante que quando um neófito vai à pia batismal, não é? Existe uma pergunta que é feita pelo ministro do batismo, quando ele diz: você deseja ser batizado na fé da igreja, a fé que recebemos dos apóstolos, que nasce em Cristo Jesus? Né? E a resposta é sim, nós somos introduzidos nessa fé. A minha fé é a fé da igreja. Né? Nós cremos porque a igreja nos leva a crer. Não é?
Depois, a assembleia, além de se apresentar crente, né, com fé, ela deve se apresentar aberta, né? A assembleia deve ser católica, né? A assembleia deve ser para todos, sem qualquer tipo de discriminação. Por quê? Porque é o testemunho da igreja sendo dado também àqueles que ainda não creem ou creem de uma forma parcial, para que eles venham a crer de uma forma completa, de uma forma que eles também possam dar o seu testemunho. Né? Por isso, além de fé, nós temos que ser abertos. Nós temos que ser acolhedores. O Papa Francisco, agora no seu pontificado, durante o seu pontificado, ele tem repetido em diversas vezes quando ele se pronuncia, né? A igreja tem que ser aberta, tem que estar de portas abertas, tem que ser acolhedora, não é? Em terceiro, não basta ser crente aberta. A assembleia tem que ser uma assembleia reconciliada, não é? Veja, dentro da assembleia não pode haver divisão, não é? Todos têm que estar reconciliados, porque todos nós somos irmãos na fé. Cristo Jesus no Evangelho nos afirma: todo aquele que deseja dar a sua oferta, que deseja celebrar, tem que antes se reconciliar com seu irmão. A assembleia tem que ser uma assembleia reconciliada. E é magnífico, porque o primeiro ato da assembleia, depois, por exemplo, na assembleia litúrgica, na Santa Missa, depois da acolhida da Trindade, não é? Nós buscamos a reconciliação, confessando os nossos pecados. E nós dizemos que nós confessamos a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pecamos por pensamentos e palavras, atos e omissões. Temos que estar reconciliados. Né? Mas não basta ser crente, não basta ser aberta e não basta ser reconciliada. A assembleia, a igreja, a assembleia tem que ser ativa, não é? Tem que haver uma participação de todos. Uma participação, como eu disse em uma aula anterior, com o gestual, com a vestimenta, com os gestos do corpo, com o joelho dobrado, com a posição em pé, não é? Com as mãos postas, não é? Com gestos de elevação e adoração. Então tem que haver, não é, uma participação ativa de todos, não é? Porque é o Espírito Santo quem age no meio da Assembleia. E cada qual ali presente, dotado da graça do Espírito, age com a sua própria vida, com o seu próprio dom, com o seu próprio carisma, não é? Seja o carisma de presidir, seja o carisma de ler, seja o carisma de cantar ou de orar, não é? A Assembleia, ela tem que ter uma participação ativa, não é? Não existe passividade, não é? Mesmo porque nós entendemos que a Santa Missa é o sacrifício perpétuo de Cristo, não é? E que Cristo ali é o sujeito de todas as ações. Mas nós temos que participar, não é? Embebidos no Espírito Santo, para darmos, não é, a Deus aquilo que temos de melhor. Seja na oração, seja no canto, seja na leitura, não é? Ou mesmo presidindo na pessoa do sacerdote, não é? Ou do bispo, não é verdade? Então tem que haver essa questão ativa. Agora, fica muito claro para nós que essas 4 características que eu apresentei aí, elas muitas vezes não acontecem, não é? Ou nós não conseguimos atingir no nosso dia a dia comunitário, não é? A Assembleia, ela é heterogênea, não é? É formada por pessoas diferentes, temperamentos diferentes, jeitos diferentes, criação diferente, né? E isso muitas vezes acaba por trazer uma dificuldade ao trabalho eclesial, não é? Principalmente a questão da falta de santidade, não é? A falta de santidade de alguns acaba
afetando a todos, porque nós somos o corpo de Cristo, não é? Muitas vezes nós não compreendemos bem a própria questão da hierarquia, não é? Os motivos que levaram as pessoas à Assembleia, que muitas vezes são diversos, não é? Muitas vezes são diversos. Então, temos que buscar compreender tudo isso, não é? Muitas vezes nós vamos à Assembleia por um único e simples motivo de louvor, de gratidão. Outras pessoas vão porque estão aflitas, vão num caráter de súplica, não é? Então, veja, nós temos que procurar, buscar unicidade de intenção para que, então, a própria participação na liturgia ela seja bem realizada, não é? Veja, seguindo a isso, há, de uma mesma forma, uma dificuldade de se entender que é na liturgia que nós buscamos a fonte para toda a nossa vida e também para o nosso impulso missionário. É na liturgia que isso acontece, não é? O trabalho da missão, de toda a nossa missão, ele tem sempre como fonte e também objetivo a liturgia e a sua celebração, a Santa Eucaristia, não é? Na celebração, nós ganhamos forças para continuar celebrando. E é isso que nos diz a Sacrosanto Concílio, né? A celebração litúrgica, a Eucaristia, ela é fonte, mas ela também é o ápice de toda a nossa vida. E por isso, nós temos que buscar, na celebração litúrgica, não é? Celebrar bem para ganhar forças, para continuar celebrando. É uma coisa muito interessante, que muitas vezes passa desapercebido por cada um de nós, né? Então, veja, a Assembleia ela apresenta diversidade de dons, como eu disse a vocês. Porque a Assembleia é uma inspiração, ela é uma obra do Espírito Santo, né? Então, dessa maneira, cada um de nós tem o seu dom e o seu papel próprio na celebração. É fundamental nós compreendermos isso, né? Ao presidente da celebração, ao sacerdote, compete-se ele ser o dinamizador, não é? Aquele que está agindo numa dimensão não só funcional, mas numa dimensão mística, porque ele age em persona Christi, ele está agindo na pessoa de Cristo, não é? É pelo seu dom ministerial, pelo aquilo que ele torna possível vermos a Cristo Jesus. Pois, como eu disse, ele age na própria pessoa de Cristo. No sacerdote nós enxergamos Cristo. Mas, por outro lado, ele também age em nome da Eclésia. Ele age em nome da igreja, não é? Ele une essas duas grandiosas dimensões. Agora, principalmente na celebração no rito ordinário, que é o rito proposto por São Paulo VI, rito que nós celebramos pós-Concílio Vaticano II, não é? Outros ministérios se fazem presente, não é? O diácono, que motiva a todos a rezarem, não é? E também proclama o Santo Evangelho, não é? O leitor, não é? Que com a sua habilidade, com o seu dom, ele proclama as leituras. O acólito, que serve o altar durante a apresentação das oferendas, não é? Todos esses são ministérios a serviço de uma única celebração, não é? Temos ministérios ordenados e temos ministérios não ordenados, não é? Também aí, não é? Que procuram não só trazer uma função estética, uma função de beleza, mas uma função em que o próprio corpo participa, né, ativamente dessa celebração. E aí nós temos os salmistas, os cantores, os turiferários, né, os crucíferos, né, comentaristas, os ministros extraordinários de distribuição da Sagrada Comunhão, entre outros que nós estamos habituados a ver. Mas é muito importante nós compreendermos isso, não é? Então, diante disso,
nós percebemos a importância da Assembleia Litúrgica, mas também a importância do tempo e do espaço celebrativo, não é? Que são esses três agentes que compõem a celebração litúrgica. Né? O espaço celebrativo, meus irmãos, é o local onde ocorre a reunião dos fiéis, onde a eclésia está reunida. Né? Não é simplesmente dizer é o local da presença de Deus, não é? Mas é também o local onde a Assembleia se reúne e Deus se faz presente cumprindo, não é? Aquela palavra de Cristo que diz que onde dois ou mais se reúnem o seu nome, ele se faz presente. Vamos ao espaço, adentrar ao espaço litúrgico, sabendo que ali está Deus, não é? Mas sabendo também que a nossa presença ali provoca a presença de Deus. Né? Nós somos alvos da presença de Deus. Né? Então existe toda uma mística em torno dessa visita de Deus. Né? E por isso, meus irmãos, nós temos que nos atentar. Esse local, ele tem que ser muito bem planejado, ele tem que ser muito bem construído, ele tem que ser muito bem decorado, ornado, não é? Para que a própria Assembleia, não é, possa viver melhor esse grandioso mistério. Não pode ser em qualquer lugar, não pode ser de qualquer jeito, não é? Deus, não é? A nossa busca a Deus, o nosso querer estar presente com Deus, exige que a própria presença de Deus tenha um local digno e adequado para isso. Então, veja, dentro do templo nós podemos ver, não é, uma certa organização. O altar, não é? Ali está, não é, o alimento das almas, está Cristo Jesus presente, não é? O altar é o alimento consagrado, não é? Na própria sede, não é? Ou sédia, não é? O sacerdote toma a posição da pessoa de Cristo, né? O ambão é onde a palavra se torna viva, não é? Cristo na Escritura se derrama sobre toda a Assembleia. Então perceba, nesses locais deve haver uma simbologia própria, não é? Uma simbologia que nos remeta a essa realidade espiritual, né? Dentro dessa grande mística que o espaço celebrativo ele evoca. Então nós temos que dar ênfase a cada uma dessas coisas, não é? Desses elementos na sua devida forma e também no seu devido tempo, durante toda a celebração. Não é? Isso com relação ao espaço, mas também tem a questão com relação ao tempo. Não é? Veja, o tempo ele é muito importante para nós. O tempo é muito importante para o ser humano. Não é? E dentro do tempo deve existir um momento em que o homem pare, né? Em que as suas atividades externas cessem, para que ele possa se encontrar com Deus, com o seu Criador, um momento amplo da comunhão com Deus. Né? E esse momento é, sem dúvida nenhuma, um momento privilegiado, o dia da ressurreição, o primeiro da semana, o dies dominica, como diziam os padres, né? Lá no período da patrística. Né? Esse é o dia semanal de excelência da vida cristã, do transbordamento da oração do cristão, né? Onde ele para com o fim de celebrar a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sua morte e ressurreição e a vida nova que ele nos traz. Dentro desse grande tempo, existe um tempo, dentro do calendário do tempo cristão, litúrgico, existe um tempo maior por excelência. Dentro do ano nós temos uma parada maior, chamado Tríduo Pascal, né? É uma coisa maravilhosa. Né?
é como se nós estivéssemos comemorando o nascimento da vida após o inverno, né? No Oriente, nos países do Norte, aqui no Sul não, porque não coincide, não é? Mas o próprio tempo cósmico, né? A questão da Páscoa está intimamente ligada ao início da primavera, não é? Remete muito a isso, e é algo que nós temos que pensar. Depois de um tenebroso inverno, não é? Onde a palavra de Deus, o profeta Isaías, diz que não existia forma de nos reconciliarmos com Deus porque o abismo é imenso, não é? Vem a nós a graciosidade, o perfume, as cores e a luz da primavera na ressurreição de Cristo. Então, se temos o domingo na semana, no ano nós temos o tríduo pascal para nos evocar essa grandiosidade. E dentro desse tempo, nós ainda podemos citar a outra grandiosa festa, não é, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Então, a Páscoa e o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, eles devem ser profundamente celebrados por nós cristãos, né? Agora, veja, tudo isso não está solto, não está ao gosto do freguês, não é? Existe uma estruturação e existem leis que norteiam, não é? E que envolvem essas celebrações, não é? As celebrações litúrgicas, elas podem acontecer de forma sacramental, não é? E também de forma não sacramental e em tempos e lugares diversos, né? O que vai definir o tipo de celebração são os elementos que a compõem, né? De acordo com a estruturação e a lei eclesial para essas celebrações, né? Existe uma estruturação verbal e simbólica, né? Ou seja, a soma tanto das palavras como dos gestos, dos símbolos, não é? Que acabam por fazer a celebração acontecer. Por exemplo, na missa nós temos a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, né? A própria estruturação dialógica, né? Ela nos remete ao diálogo entre Deus e o seu povo em cada celebração, né? Pois Deus está presente em cada uma delas, né? Então, para que nós entendamos, para levar, né, efeito a uma obra tão grande e tão importante, Cristo está sempre presente na sua igreja e de maneira muito especial nas ações litúrgicas, né? Cristo está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, né? Pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Quanto também ele está sob as espécies eucarísticas, né? Cristo está presente pela sua força nos sacramentos, de tal forma que quando alguém batiza, é Cristo quem batiza, não é? Cristo está presente pela sua palavra, pois ele mesmo que fala, não é? Quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. Ele está presente, não é? Quando a igreja ora e salmodia, pois foi ele mesmo que prometeu, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, Mateus 18, 20. Não é? Então, nós podemos ver essa dinâmica na missa. Por exemplo, quando Deus fala na primeira leitura, não é? Nós respondemos com salmo, não é? Tem o salmo responsorial. E aí ele nos fala novamente em seguida, pela segunda leitura, e nós respondemos aclamando, não é, ao Santo Evangelho. E Cristo nos fala diretamente no Evangelho, e nós respondemos professando a nossa fé e também rezando as preces da comunidade. Então, veja, nesta parte verbal da celebração, nós encontramos as leituras que são a palavra de Deus dirigida a nós. Os textos dos profetas, né?
quando nós temos a primeira leitura, nós temos os Salmos, não é? Nós temos textos do Novo Testamento na segunda leitura. Os apóstolos nos trazem a vivência da vida, da palavra na vida da comunidade, e nós temos Cristo nos falando pelo Evangelho. Né? Logo após o Evangelho, acontece a homilia, onde o sacerdote, né, aquele que age na pessoa de Cristo, atualiza a palavra, mostrando a realização da salvação de Jesus, que acontece hoje, né, no aqui e no agora. Né? Então, veja, meus irmãos, a liturgia, ela compreende uma série de coisas que não daria simplesmente para nós trazermos numa única aula. E é por isso que nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre a liturgia. Eu espero que até aqui você tenha compreendido, que você tenha gostado. Né? E olha, se você gostou, eu te convido a compartilhar esta aula com os seus amigos. Né? Dê o seu like para que esta aula ela possa ser promovida pelo YouTube. Né? Inscreva-se em nosso canal se não é inscrito. E olha, deixe o seu comentário. Se você tiver perguntas também, deixe a sua pergunta, porque nós utilizamos todo esse material para que nós possamos trabalhar as próximas aulas, tá bom? Então é isso, nós nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até lá.